vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. O texto que eu vou ler é um pouco diferente do que você tem à mão. Então eu recomendo que deixe o texto do seu folheto no banco e acompanhe ouvindo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: essa doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensavam que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais, mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: o Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus.
Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente. Ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Marta e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Nos recolhamos por um tempo em silêncio. Rezemos em nosso íntimo, pedindo ao Divino Espírito Santo que intervenha em nosso auxílio e nos alcance a graça de compreender essa palavra e sermos hoje transformados por ela. Supliquemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, chegamos agora bem próximo da celebração do mistério central da nossa fé. Domingo que vem iniciamos a Semana Santa. E já falando da Semana Santa, eu reforço que os horários dos 2 próximos domingos estão alterados. Teremos uma só missa pela manhã nos 2 próximos domingos. E domingo que vem, domingo de Ramos, iniciamos com a procissão na praça, na primeira rua depois da churrascaria, na terceira viela, tem uma praça onde concentraremos. Estou dizendo já com antecipação, para que os irmãos e irmãs se planejem, previnam-se dos açoites e dos golpes que aparecem na vida nossa por ocasião de uma data tão importante, a celebração da Páscoa. A Semana Santa não é um feriadão para católico passear. Se há alguma necessidade grave para uma viagem, que esta viagem não lhe tire do ambiente da celebração do mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Não lhe permita.
Enquanto você não tiver um autodomínio sobre isso, você não entenderá plenamente o significado da sua identidade de cristã, de cristão. Hoje mesmo, nós estamos diante da palavra de Deus, tão preciosa, tão extraordinária, que apresenta para nós as realidades com as quais nós lidamos o tempo inteiro. E realidades que pedem de nós tanta coragem e esforço para buscar na fé, para enfrentar essas realidades. Especificamente a realidade humana do sofrimento e da morte. São dois temas difíceis. O sofrimento, mesmo que ele ocorra no declínio natural da vida, uma longa idade, a precariedade da saúde, a idade bem avançada e o declínio e o fim, mesmo assim nós temos muita dificuldade em lidar com esse confronto, o sofrimento e a morte. As leituras, por sinal, a primeira leitura falam, e o Salmo, a segunda leitura, falam de em que consiste a morte ainda nessa vida, sem morrer biologicamente, fisicamente, mas quais as outras mortes que existem? E quais as outras formas de vida para além dessa biologia orgânica do nosso corpo? Nós ouvimos o relato do Evangelho de João, que eu disse aos irmãos que eu teria um texto que é mais longo do que o seu. Agora sim, você pegue o seu texto aí, número 10, que é bem menor do que o que eu li. Eu fico pensando, sobretudo em vocês, pais e mães de crianças, tiveram um dia de domingo natural, graças a Deus, dia intenso de convivência, de brincadeira e tudo, vem para a missa e encontra um evangelho que só a leitura dele passa de 6 minutos. Vocês que são pais e mães, precisam descobrir uma forma de lidar com um desafio desse. Como ser para as crianças ao longo da semana aquilo que por vezes o temperamento ou a situação própria de criança não alcança num texto de 6, 7 minutos. Além disso, a homilia, com a complexidade que é o raciocínio lógico para a compreensão. Mas vamos ao texto. O relato é a história da amizade de Jesus com uma família. 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Os 3 irmãos, um homem, 2 mulheres. Todo o relato do Evangelho de João e nos outros textos que falam de Lázaro, Marta e Maria, parecem sugerir que são 3 irmãos adultos, mas órfãos. O irmão homem está doente. Tudo indica que ele morrendo, as irmãs serão apropriadas pela família ou por qualquer um que se desse o direito de tutelar sobre elas, teria o domínio sobre elas e traria essas 2 irmãs para serem escravas no trabalho e escravas também na exploração do corpo. Naturalmente, se compunha-se um ambiente da Palestina do tempo de Jesus. Eles são, muito provavelmente, a amizade de Jesus com esses 3 irmãos já tem como pano de fundo uma espécie de paternidade de Jesus para com a família de irmãos em situação de vulnerabilidade. Muito provavelmente. Isso está na entrelinha dos textos e na forma com que os evangelistas se referem a estes 3 irmãos. As irmãs de Lázaro mandam notícia para Jesus. O texto
que eu tenho, que vocês não têm, diz que Lázaro estava doente, num povoado de Betânia, povoado de Marta e Maria, irmã. Conta que Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés com cabelos. Indica um tipo de intimidade, de amizade muito estreita de Jesus com esta unção. No relato desta unção, alguns que assistem esta unção, Maria ungindo os pés de Jesus e enxugando com cabelo, debocham dizendo que ela é uma mulher imunda, pecadora, fazendo isso. E Jesus diz que ela faz isso preparando Jesus em vista do dia da sua morte. Então, o texto que fala da morte de Lázaro, da paixão e do luto de Marta e Maria, falam também e apresentam para nós a teologia da paixão e morte de Cristo, mas não só, a teologia também da paixão e morte sua, minha, nossa. Elas mandam um recado para Jesus, dizendo, você tem aí no seu folheto, no versículo 3, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, leiam: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse, essa doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus era muito amigo, não responde de imediato, dirige uma conversa para os discípulos, dizendo que Lázaro dorme. Os discípulos dizem, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus diz, não, Lázaro está morto. Mas ele enrola 2 dias e depois diz, mas vamos para junto dele. Tomé, que é modelo do discípulo que viaja na Semana Santa, Tomé diz, vamos também nós para morrermos com ele. Os discípulos dizem, ainda há pouco na Judéia queriam te apedrejar, agora vamos voltar para lá. De fato, no capítulo 10 de João, os fariseus queriam apedrejar Jesus. E o relato da morte e ressurreição de Lázaro, imediatamente após, os judeus vão de novo tramar matar Jesus. Jesus, ao dizer, Lázaro dorme e eu vou acordá-lo, Jesus apresenta para nós uma nova forma de compreender a morte. A partir de Cristo e a partir do nosso batismo, morrer para nós é adormecer num sono até aguardar o dia em que Ele ressuscitado chegará e nos acordará. Amém, igreja? Amém. Amém. Nós um dia seremos acordados por Ele também do nosso sono da morte. Jesus vai. Tomé diz, vamos arrebentar tudo, vamos morrer com Ele. Jesus chegou ao lugar, versículo 17. Encontrou Lázaro sepultado, já faziam 4 dias. Qual é a questão fundamental aqui? A questão fundamental que vem daqui para frente é a dor, a enfermidade de Lázaro e a morte, o luto, a dor da perda por parte das irmãs, das amigas, dos amigos das irmãs de Lázaro, e a dificuldade dos discípulos em compreender o sentido da vida, da paixão e morte de Jesus. A pergunta que esse texto tenta responder é a pergunta que costura a nossa existência. O que é a vida? O que é o sofrimento humano? O que é a morte? Quem terá, afinal de contas, a última palavra? É o fim que diz por último, acabou. Como viver uma vida que caminha para o declínio? Como enfrentar o luto, a perda, a morte, o sofrimento? Como planejar-se para ver-se a si mesma, a si mesmo, caminhando para esse enfrentamento um dia? O desfecho é maravilhoso. Versículo 20 que você tem aí,
Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa, magoada, no luto. Versículo 21. Marta vai ao encontro de Jesus. Então Marta desabafa para Jesus. Então Marta disse a Jesus, leia a igreja, todos juntos. Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. O desabafo de Marta é o desabafo nosso em todos os sofrimentos nossos. Cadê Deus na hora do meu sofrimento? Cadê o Senhor a hora que meu irmão estava sofrendo, caminhando para a morte? Se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Marta conversa com Jesus, dominada por duas realidades: a humana do luto e a realidade sobrenatural da fé. Depois de desabafar que Jesus chegou atrasado, o irmão já está morto, ela professa, versículo 22, mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. O que pedires a Deus, Ele te concederá. Ela tem, mesmo enlutada, uma reserva de confiança e de esperança. Uma reserva de certeza que Jesus é a resposta definitiva. Quando ela diz isso a Jesus, no versículo 23, você tem aí no seu texto, pegue aí, acompanhe. Sempre que eu disser o versículo é porque você tem a mão, tome lá. No versículo 23, respondeu-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Disse Marta, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Aqui é muito interessante. Marta, que falou agora mesmo, o que pedires a Deus, Ele te concederá. Agora ela volta atrás. Eu sei que meu irmão vai ressuscitar na ressurreição, no fim do mundo, lá no juízo final. Agora o que eu sei é que eu estou magoada, chateada, perdi meu irmão, sofremos, ele sofreu, ele morreu. Agora o que eu sei é que ele está morto, apodrecendo. O que eu tenho agora é luto. Tem uma nota importantíssima, que se você ler a Bíblia inteira, a noção de ressurreição, ela vai aparecer na Bíblia como teologia, como doutrina, bem tarde. Os escritos mais antigos do Antigo Testamento, tem algumas partes com cerca de 1200, 1500 anos antes de Cristo. Os textos mais antigos. Os textos mais antigos que a gente tem na Bíblia, com afirmações sobre a teologia e a doutrina da ressurreição, está pelo século III, século II antes de Cristo. Como doutrina é muito recente o ensinamento sobre a ressurreição, tal como Cristo ensina. Marta diz, ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Jesus diz, no versículo 24, depois de dizer, teu irmão ressuscitará, ela diz, no último dia. Aí Jesus intervém. Versículo 25, leiamos juntos, toda a igreja bem acordados. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Marta põe a ideia no fim e Jesus põe no agora. Quem crê em mim agora, quem vive e crê em mim hoje, agora. Marta está machucada por uma experiência do passado, o irmão morto, sepultado. Tomada por uma esperança escatológica no fim do último dia. Para que serve a fé para o seu agora? Qual o poder que você tem de aplicar a sua fé no agora da sua vida? Essa é a pergunta.
A religião é para você um norte para o seu agora, ou é apenas uma esperança para o fim do mundo? Ou uma esperança que Deus pode agir hoje como poderia ter agido no passado, mas Ele seleciona quando Ele quer, quando Ele não quer? Jesus traz para o presente: Marta, quem crê em mim, mesmo que morra, mesmo que passe pelo fim da existência no corpo, vai viver, Marta. Versículo 20, quando ele pergunta no versículo 26, todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? A pergunta é: se você tem fé em Jesus, uma fé focada nas conquistas e perdas do passado, uma fé focada no poder da intervenção sobrenatural agora, para as coisas ficarem como você quer, um Deus que venha e cure alguém da sua família da enfermidade agora, ou uma fé projetada para um futuro longe, não datado? Qual é o papel da sua fé no seu hoje cotidiano? É a pergunta fundamental. Quando Jesus fala, crês isto, hoje, agora, eu que estou falando com você, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou, é a forma solene da apresentação de Deus em todas as manifestações do Antigo Testamento. Eu sou aquele que sou, eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus pergunta isso a ela, está ferida, dá-lhe a oportunidade de ativar sua fé e colocá-la no presente, no agora. A você também, irmã e irmão. Versículo 27. Quando ele pergunta, crês isso? Respondeu ela, brada a igreja. Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ela apresenta toda a reserva de títulos que ela guarda para Jesus. Senhor, Messias, Filho de Deus, que devia vir, e eu creio. Pronto. Depois de ter dito isso, ela foi chamar Maria, sua irmã, baixinho. Acho que você não tem esse texto aí. Quando Maria ouviu Marta falar que Jesus, ela diz, Marta diz a Maria, o mestre está aí e te chama. Maria sai correndo. Os curiosos que estavam em casa em luto com Maria, vão correndo atrás pensando que ela vai para o túmulo chorar. Vão para chorar com ela. E Maria chega perto de Jesus. Para onde Jesus está? Você não tem aí o texto, mas eu preciso te apresentar. O versículo 32 diz assim: indo parar no lugar onde estava Jesus, saiu correndo, dirigiu-se apressadamente e indo parar no lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e lhe disse a mesma coisa que Marta disse: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Qual é a diferença da forma de Marta para a forma de Maria? Marta desabafa tete a tete, amiga. A amiga. Maria desabafa, mas ela cai de joelhos. Ela sabe que Jesus, mesmo que Ele não esteja presente a hora que a gente quer, e não faça as coisas do jeito que a gente quer, mesmo assim Ele continua sendo o Senhor. Amém? Amém. Vai, pode reagir. Ela cai de joelhos porque ela sabe que Ele é Senhor, ainda que Ele não intervenha e não ponha as coisas do jeito que eu queria. Mas tem uma outra coisa que me espanta profundamente em nós católicos. Maria caiu de joelhos diante de Jesus, porque Maria reza também com o corpo. O corpo fala.
A gente precisa aprender a rezar com o corpo. De vez em quando a gente vai para a missa e o corpo da gente na missa, ou mesmo em casa, no quarto, quando reza, a gente tem uma postura corporal que nada diz, nada condiz com o que está saindo dos lábios. Quando Maria cai de joelhos e fala, Maria está abrindo-se ao imperativo da introdução dos 10 mandamentos. Amar a Deus de forma inteira, com toda a inteligência, com todo o coração, com toda a força física, com toda a alma. Ela cai de joelhos porque ela é uma mulher inteira na oração, inteira no luto, na dor, mas também inteira na oração. Peça do Senhor a graça de você ser inteiro na oração, amém? Amém. Não fique a sua cabeça para um lado, o coração para outro, as forças físicas esmoronando depois de um domingo de muita lasanha, de muita comida, de muita chapada no almoço e na convivência, um corpo esmoronando e derretendo-se em açúcares e gorduras diante do Senhor, amém? Amém. Amém. Reage. Ponha seu corpo na oração. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela estremeceu interiormente, e aí chega no texto que você tem a partir de agora. Vamos ver? Quando Jesus a viu chorar, ficou profundamente comovido e perguntou, versículo 34, perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. E Jesus chorou. Jesus chora 2 vezes. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns diziam: este que curou os olhos do cego, não poderia ter feito com que Lázaro não morresse? E o texto diz: de novo Jesus ficou profundamente comovido. 2 coisas fazem Jesus chorar: o seu sofrimento e a sua dureza de coração. Amém? Amém. Jesus chora quando te vê sofrendo. Ele tem compaixão de você, mas ele chora, estremece interiormente quando vê a nossa dureza de coração. Quando vê a gente escarnecendo de Deus, porque Deus não faz as coisas do jeito que nós queríamos. Aí Jesus dá um salto extraordinário para o que vem. Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com uma pedra. Versículo 39, você tem aí: brademos, disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do morto, interveio dizendo: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Espere lá. Pode pegar pesado? Pesado mesmo, tá, gente? Tão pesado que chega a ser desconfortável para falar. Se recorde daquelas pessoas na sua família, no seu trabalho, ou aqui na igreja, nas suas amizades, que você também já pôs uma pedra bem grande e já selou dizendo: essa já cheira mal, já começou a apodrecer, não adianta mexer. Às vezes nós fazemos isso uns com os outros, não fazemos? A gente põe uma pedra e até Deus, quando quer mexer e tocar a vida daquela pessoa, a gente diz: não adianta, esse irmão meu, esse sobrinho, esse filho, esse meu pai, esse meu colega de trabalho, não adianta, já cheira mal, está podre, perde tempo com isso não. Você também intervém para que Deus não haja e vivifique aqueles para os quais você só tem um diagnóstico de decomposição
e mau cheiro? Ou na sua oração, ainda que pareça absurdo, você continua intercedendo para que o Senhor os cure? Quando eu digo o Senhor os cure, não significa que você dê conta de ir lá lidar com certas pessoas difíceis na sua família, no seu trabalho. Tem pessoas que a gente tem que aprender a tomar a distância necessária, mas não desistir da ação de Deus da vida delas nunca. Amém? Amém. Nunca, nunca. Ter coragem de dizer: eu não dou conta, eu não sei, eu tenho limitações, mas eu preciso dar o que me é possível, minha intercessão junto ao Senhor. Senhor, já cheira mal, mas o seu poder é regenerador para qualquer podridão. Versículo 40, Jesus lhe respondeu, brada a igreja: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Se creres, verás a glória de Deus. Agora, não lá no fim. Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse, brada a igreja: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Espere lá. Tiraram a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse, Pai, eu te dou graças porque me ouviste. O verbo está no pretérito perfeito do indicativo. Indica uma ação concluída no passado. Jesus aqui já inaugura um novo modo de culto. A samaritana perguntou, onde devemos adorar? Aqui em Siquém ou em Jerusalém? Jesus diz, vai chegar o dia que nem aqui nem lá adorarás o Senhor em espírito e verdade. Os tradicionalistas que rezam a missa, que a gente chama vulgarmente de costas para o povo, não é de costas para o povo. A missa tradicional, ela era celebrada versus versus orientem, para o lado do nascer do sol. Então o sacerdote se volta para o lado do nascer do sol. Versus orientem, os tradicionalistas. A fé católica descobriu, num aprofundamento longo, que o culto católico não é versus orientem, mas é versus deum. Eleva os olhos para o alto, porque adorarás o Senhor não num lugar, no oriente, no leste, no oeste, mas em espírito e verdade. O Senhor que está no céu adorarás onde estiveres. Entendido? E Jesus levanta os olhos para os céus e diz, Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Vamos continuar a oração de Jesus? Eu sei, leia a igreja, que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Pronto, eu digo isso pelo povo que está aqui. Eu digo isso, o Senhor sempre me escuta, eu não tenho dúvida. Aprenda a rezar como Jesus rezou. Falar com Jesus, com o Pai e o Espírito Santo, dizendo assim, eu sei que sempre me escutas, ainda que eu não veja as coisas do jeito que eu queria, não é por isso que o Senhor não me escutou. Amém? Amém. Não é porque as coisas não estão como eu queria vê-las, que o Senhor me escutou. Ele me escuta, ainda que não fique do jeito que eu quero. Versículo 43. Tendo dito isto, exclamou com voz forte, Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem. Versículo 44. O morto saiu, vai, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Espere lá. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o pano no rosto. Ele saiu.
e continua sendo chamado de morto. Como o cego domingo passado, de nascença, já é cego, o Senhor faz barro, lama, põe no olho dele e fala, vai lavar-se. E o cego, além de cego, com barro no olho, vai e lava. É um contrassenso. Agora, Lázaro vem para fora. É morto, envolvido em faixas, em lençóis, o pano cobrindo o rosto, e o morto sai. O absurdo da fé consiste em nós precisamos acreditar mais do que no poder nosso de pedir para que Deus faça as coisas como nós queremos. Nós precisamos aprender a acreditar que se a gente obedecer a palavra de Deus, o que Deus nos diz, e obedecermos ainda que estivermos cegos, ainda que estivermos mortos, se nós obedecermos o que o Senhor nos diz, as coisas ficarão sob a soberania e o reinado de Deus, e a vida reinará e brilhará segundo a glória de Deus, e não da fatalidade de nossas mortes, de nossos lutos, de nossas dores. Amém, igreja? Amém. Amém. Lázaro vem para fora, o morto saiu. Versículo 44 ainda. Então Jesus lhes disse, brada, desatai-o e deixai-o caminhar. Desatai-o e deixai-o caminhar. Bento XVI tem um texto maravilhoso que ele diz: quando Jesus fala para Lázaro, Lázaro vem para fora, é a teologia do batismo. Todos nós, no dia do nosso batismo, o nosso nome foi pronunciado, a água foi derramada sobre nós, e nós fomos chamados a sair do pecado, a sair da morte, e a participar do lado de fora do território da morte, da vida em Cristo. Saímos pela força da palavra e das águas do batismo, saímos da morte. E somos conduzidos por Jesus à comunidade eucarística. Desatai-o e deixai-o caminhar. Aqui é a comunidade do lava-pés, é a comunidade da comunhão, é a comunidade da Eucaristia, em que a gente recebe Jesus, mas lavamos os pés uns dos outros, abraçamos uns aos outros, ajudamos uns aos outros e aceitamos receber ajuda uns dos outros. Bonito, né? Agora vamos para o exercício espiritual. Imagine você nos seus lutos, nas suas dores, nas suas perdas, nas suas feridas, nos seus pecados, nos seus traumas, nos seus dramas existenciais, emocionais, mentais, afetivos, espirituais. Imagine você dentro do túmulo. E imagine o Senhor dizendo também, tirem a pedra. E o Senhor dizendo também para você, vem para fora. E o Senhor dizendo para quem está do seu lado, desatai-o e deixai-o caminhar. Esse evangelho fala que nós só alcançamos a plena vida em Deus se a gente aceitar ser ajudados por Deus, mas também uns pelos outros. Tem hora, minha gente, que nós precisamos de ajuda para alguém tirar a pedra que nós não damos conta. Amém? Amém. Tem hora que nós precisamos de ajuda para alguém desatar-nos e nos deixar caminhar. Nós precisamos aprender a sermos ajudados, a ter humildade de acreditar em processos curadores e terapêuticos que nos retoma e nos recoloca na ativa
e que por vezes custa. Ser ajudado às vezes por um médico, por um psicólogo, por um psiquiatra, por um padre, por uma mãe, por um pai, por um irmão, por um amigo, ser ajudado custa. Às vezes é humilhante. E quem não se submete humildemente ao processo de aprender a ser ajudado, não progride. Mas nós precisamos aprender também o comando de saber ajudar. Nós precisamos aprender a ter coragem de tirar as pedras. Precisamos ter coragem de enfiar a mão nos corpos mortos que aparecem em nossa vida, às vezes dentro da nossa casa, e desembrulhar o defunto lá dentro de casa. Tem marido, tem esposa, que vira defunto dentro de casa de muito tempo. E aí você resolve e diz, não, eu vou enfrentar essa. E tem que pôr a mão no defunto, na defunta. Amém, maridos e esposas? Amém. Amém? Amém? De vez em quando a gente precisa ter coragem de desatar uns aos outros e deixar caminhar. Quais as consequências dessa palavra de Jesus, desatai-o e deixai-o caminhar? Não é desatai-o e dai coisas para ele depender de você a vida inteira, não. É, desate-o e ajude a ativar nele a autonomia para que ele e ela caminhem por conta. Se fica dependendo de você, você não ajudou. Amém? Amém. Se você ficar dependente, a ajuda não foi boa. É preciso conduzir a uma autonomia, a uma liberdade, a um modo próprio de enfrentamento. No capítulo 12 de João, no versículo 40, eles decidem matar Jesus e decidem matar também Lázaro. Lázaro que foi ressuscitado por Jesus, Lázaro que morreu de uma enfermidade, recebe uma sentença e é morto apedrejado. Mudou a carga, morreu de enfermidade, agora vai morrer por causa de Jesus. E essa é a verdadeira vida, dar-se em derramamento de oferta de si, por causa de Cristo e das coisas de Deus. Amém? Amém. Nós vivemos num Brasil que nós tínhamos que levar essa frase de Jesus, desatai-o e deixai-o caminhar, para todos nós, em nossas famílias, em nossa igreja e na sociedade, que estamos atados e não damos conta de caminhar. Como é que o Brasil nós demos conta de transformar a ajuda que era para emancipar os pobres, que receberiam a ajuda, serem desatados das condições de miséria, de extrema pobreza, de fome, serem ajudados, mas promovidos para eles serem desatados e caminharem por conta. Como é que nós demos conta de fazer com que a ajuda se tornasse um aprisionamento de uma multidão de 60, 70, 80 milhões de brasileiros? Recebendo ajudas para ficarem atados, com o pano coberto, em casa, recebendo ajuda, uma vez por mês com os benefícios, e se levanta só uma vez a cada 4 anos para votar. Não é não? Não é não? Esse evangelho serve para aplicar na política, na economia, na sociedade, mas serve para aplicar na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua realidade concreta. Agora é aquela hora que eu queria muito que você experimentasse de dentro do seu túmulo, das suas mortes, das suas atrofias, você escutar o barulho de Jesus chegando perto de você. Incline a sua cabeça. Imagine você dentro dos túmulos que te aprisionam,
te bloqueiam, te travam, te atrofiam lá dentro. Sinta Jesus se aproximar de você, dando o comando para tirarem a pedra, chamando você pelo nome, dizendo: vem para fora. E você, mesmo que pareça a coisa mais absurda, escuta Jesus e sai. E ele diz: desatai-o e deixai-o caminhar. E você aceita ser ajudado. Não para ficar dependente da ajuda, mas para se emancipar a partir da ajuda. Alcançar a sua autonomia, sua liberdade, sua responsabilidade. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração e fale com Jesus que você aceita e deseja hoje ser transformado por Ele. Fale com Ele. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Lava, purifica. Vamos cantar? E restaura-me. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor. Derrama sobre nós a água do amor. O Espírito de Deus, nosso Senhor. Vamos ficar de pé, estender a mão para a cruz. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Canta. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Estenda as mãos aqui para a cruz e reze comigo. Senhor Jesus, eu creio firmemente no poder desta palavra, na presença do Senhor, que hoje vem ao meu encontro e me convida a sair dos meus túmulos, das forças da morte que me dominam, que me escravizam, que me atrofiam. Obrigado, Jesus, por me arrancar do domínio da morte, do pecado, do luto, da tristeza, da perda, da solidão, do abandono. Obrigado, Jesus, por me desatar e me fazer caminhar com a força da fé. Obrigado, Jesus.
Põe a mão no seu coração, incline a cabeça, faça o seu louvor a Jesus e apresente a Ele as pessoas que você se dispõe e se propõe a trabalhar por elas, para que elas também sejam libertas. Como todos ajudaram empurrando a pedra e tirando a faixa de Lázaro e ajudando, fazendo-o caminhar, diga a Jesus que você também vai ajudar a tirar pedras, tirar os panos que amarram e atrofiam a força da morte, que aprisionam as pessoas, que você também vai ser instrumento para fazê-las caminhar. Firme esse propósito com o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos dar essa autonomia, essa liberdade no amor. Obrigado. Expresse essa alegria dando um abraço carinhoso em quem está do seu lado, desejando a paz de Cristo. Saudai-vos.